E são assuntos que vamos seguramente analisá-los já a seguir, com o Issal Agostinho e o Wellington Calazans, que estão do outro lado. Issal e Wellington, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Hora 10 da noite. Neste dia em que estamos a horas para comemorarmos mais um aniversário da TPA Notícias, assunto que vamos seguramente também aqui conversar e ter a oportunidade de analisar amanhã. Boa noite aos dois. Boa noite, Dorivaldo. Boa noite, meu amigo e colega Agostinho, Issal Agostinho. E aqui, para mim e para o Issal, a TPA já tem um ano de vida, porque nós já passamos da meia-noite. Então, quero antecipar, eu quero ser o primeiro a parabenizar todos os colegas, né, pelo primeiro ano de sucesso do canal de notícias. Certo, faz sentido. E muito obrigado, agradeço eu e digo que também está de parabéns, Wellington, porque também é parte desta história. Wellington, uma decisão que poderá estar carregada de grandes consequências, não apenas para o envolvido direto, mas para outros países, como podemos calcular. Dorivaldo, um acordo só é bom quando todas as partes envolvidas são contempladas. A recusa de renovação do acordo por parte da Rússia, ela deve ser, sim, compreendida, porque somente a Ucrânia estava levando vantagem e, como o colega Issal Agostinho colocou aqui, muita propaganda em cima da bondade e do destino final para países em desenvolvimento que realmente não culminavam com a verdade. Muitos desses grãos ficavam na própria Europa. E a grande preocupação do europeu não é com os países que deixam de receber fora do continente europeu, na sua essência sincera e honesta. A questão é que os preços serão inflacionados. E, a despeito dessa sugestão do colega Issal de criação de novos corredores para o escoamento desses produtos, isso encarece, porque quanto mais distante é o percurso de um frete, mais caro será o produto por causa dos custos de transporte e logística. Então, o europeu está, sinceramente, aqui falando com o nosso público, mais preocupado com o próprio prato de comida do que com o prato de comida dos outros. Existe uma expressão brasileira popular que diz farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Adaptando para Angola, seria fuba pouca, meu funge primeiro, para que você entenda o que realmente está passando no coração dos europeus. Então, Dorivaldo, a Rússia estava prejudicada até mesmo a vender o cereal, e ainda que os preços fossem muito bons, por causa dos embargos relacionados às transferências para pagamentos em dólar e outras moedas internacionais através do sistema SWIFT. Então, isso também deve ser noticiado, porque é parte muito importante do problema. Lamentamos profundamente que isso, de alguma maneira, afete vidas humanas dentro ou fora da Europa, e em especial, aos países africanos que são diretamente afetados com isso, mas temos falado sobre escalada dessa guerra e a suspensão do acordo de grãos é apenas uma das etapas que eu venho mencionando sobre a escalada. E essa guerra ganha, a cada novo episódio, né, um capítulo de complexidade e escalada perigosa, onde todos os países passam a fazer parte, lamentavelmente, do conflito europeu. Um tema que não se esgota, que vamos seguramente voltar a tocar em algum momento, mas eu gostava também agora de perguntá-lo, Wellington, se a assinatura desta parceria estratégica sobre migração entre a União Europeia e Tunísia, que página é que abre? Dorivaldo, precisamos falar sobre esse tema com a necessária crítica sobre uma série de fatores que também deixam de ser noticiados, não é? Porque se você for observar nos moldes em que o acordo foi firmado, a Tunísia será uma espécie de substituta da Líbia, não é? Ela será uma espécie de barreira para conter a onda migratória que tem sido cada vez mais crescente nos últimos anos e meses.
Ocorre que isso, numa visão mais distante, que é o nosso caso, pode ser interpretado também como a formação de uma espécie de presídio para essas pessoas que tentam fugir em desespero. Quando falam sobre combater o tráfico de humanos, o europeu tenta atribuir toda a culpa a este tipo de atividade, quando a origem do problema, Dorival, está na exploração e sabotagem praticadas pelos próprios europeus, e não só, em muitos países africanos, tirando dessas pessoas a possibilidade de uma vida digna dentro do seu próprio país. Recentemente mencionei aqui como um dos maiores erros dos europeus o apoio à destruição da Líbia, e voltei a mencionar isso agora, e a brutalidade praticada contra Muammar Gaddafi. A Tunísia, nesse acordo, na minha opinião, é reduzida a uma torneira para impedir o fluxo migratório que é provocado por guerras, sabotagens, ingerências e exploração dos países africanos por parte dos europeus também. Então, eu tenho muitas dúvidas sobre o êxito deste acordo e não considero isso uma coisa boa. É uma espécie de adaptação daquilo que o Reino Unido tentou fazer com a deportação para Ruanda dos imigrantes que estavam por lá. Wellington, a Cimeira União Europeia-América Latina acabou por trazer vários assuntos em abordagem, entre eles o anúncio de novos investimentos para a América Latina e Caraíbas até 2027. Mas eu gostaria também aqui de ouvir as suas considerações à volta deste encontro que descongela então estes 8 anos de relações meio que paralisadas. Dorivaldo, eu uma vez aqui mesmo no Hora 10, conversando com você, eu falava sobre a impossibilidade de um acordo com a União Europeia e o Mercosul, por causa da mania, do hábito quase que incorrigível do europeu de levar uma espécie de prato feito como solução para os países que ele deveria buscar o diálogo. E estamos aqui, nessa cimeira, com mais um exemplo disso. Observe que a agenda que é apresentada, ela não traduz necessariamente as necessidades que a América Latina e os países, de um modo geral, daquela região do planeta, carecem. Eles falam sobre democracia. Vamos aí. O que é democracia para o europeu? É um modelo democrático onde ele pode ingerir, através de tribunais internacionais, organismos controlados pelos europeus, né? Através de normas e leis que são construídas em favorecimento ao europeu. Então, tudo isso, Dorivaldo, inviabiliza resultados práticos. Porque a imprensa fala assim, Bruxelas anuncia investimento de 45 mil milhões, que no Brasil falamos bilhões de euros na América Latina, até 2027. Ora, Dorivaldo, esse valor, se os países da América Latina tivessem a oportunidade de uma exploração devidamente planificada, poderiam ter anualmente, e o desenvolvimento poderia ser instaurado de uma maneira harmônica com as questões ambientais que também são colocadas e outras questões que são fundamentais para o bem-estar da sociedade. É preciso que o europeu entenda que a preservação ambiental na América Latina, ela não pode ser um castigo para as pessoas que souberam preservar a natureza. Ela precisa ser vista como um processo de harmonia e integração, porque o ser humano é um ser natural, faz parte da natureza, não existe a separação homem-natureza. Homem e natureza são natureza. Então, dessa cimeira, eu não espero grandes resultados, para além dos, vamos falar assim, superficiais temas que não atingem na profundidade
as questões econômicas profundas, as questões das relações internacionais entre a União Europeia e a América Latina, e também o péssimo hábito do europeu de continuar com o sentimento de colonizador. É preciso que esse sentimento de colonizador seja sepultado antes de qualquer cimeira para que ela possa ter algum resultado efetivo, respeitoso e digno da grandeza de uma aproximação como esta. Wellington, o que é que podemos esperar deste périplo de Erdogan, na sua visão? Dorivaldo, a Turquia sabe que não será bem acolhida na Europa, na União Europeia, como chegou até a ensaiar o pedido de ingresso recentemente para condicionar o voto favorável ao ingresso da Suécia à NATO. Então, essa busca de Recep Erdogan a 3 países, né, com uma delegação de ministros e funcionários do governo e mais 200 líderes empresariais, isso mostra que há um interesse muito grande de exploração de novas parcerias econômicas e a necessidade urgente da Turquia de atrair investimento estrangeiro está sendo testada numa região onde ele precisava transferir confiança e merecer essa confiança que ele está tentando levar. Então, a expectativa é de que ele tenha êxito, porque a Turquia é parte importante da geopolítica nesse contexto de conflito que o mundo vive, especialmente entre Europa e Rússia, e por isso ele tem aí uma grande oportunidade de exploração de um novo mercado. Eu vou agradecer a presença dos dois em mais uma edição do Hora 10 da noite e dizer que quero seguramente contar com os dois para o dia da manhã. Será um dia especial para todos nós e faria questão que estivéssemos aqui juntos, unidos e amanhã é o grande dia. Exatamente, é o dia 10, é o dia 10. Então vamos precisar seguramente que vocês estejam connosco também aqui no Hora 10 da noite e juntos podemos não apenas olhar para os factos da atualidade, mas para aquilo também que foi o nosso caminhar destes 365 dias de Hora 10 da noite aqui com vocês os dois, ok? Será um prazer, estarei aqui. Está certo, um Parabéns grande abraço. ao canal mais uma vez, porque aqui já está completando o primeiro ano de aniversário.